Olá pessoal, vamos dar continuidade àquela nossa aulinha? Nossa aulinha dessa semana vai estar muito legal. Por quê? Porque vamos falar sobre a visão, certo? Nós iremos falar como acontece o funcionamento da visão. Mas antes, gostaria de propor a vocês um pequeno desafio, certo? Então faça aí. Pessoal, então o experimento é muito simples. O que você vai fazer? Primeiro você vai tampar o olho esquerdo, depois você tampa o olho direito. Você vai olhar para o objeto e medir com o dedo, certo? Então desse jeito que vocês vão ver agora, certo? E aí o que vocês vão observar? Que uma imagem vai ficar mais distante e outra vai ficar mais próxima. Se você observar, vai ficar assim, certo? Tente aí para ver. Pessoal, então vocês que viram aquela aula, certo? Aquela parte da experiência que vocês fizeram e viram lá a proximidade entre a imagem, certo? Que você estava medindo com o dedo, certo? Então vamos agora adiantar. Aquela nós estávamos falando sobre o que? Sobre isso mesmo que vocês estão pensando, sobre visão binocular. Nós sabemos que a visão humana ela é binocular, ou seja, é mais ou menos dessa forma como vocês vão ver agora, ó. Observei a imagem, parece que essa bola está rodando, não é isso? Na verdade ela está parada, certo? Isso se chama ilusão óptica e foi só para descontrair um pouco, só para quebrar um pouco essa questão da aula. Mas vamos lá agora, para a gente entender mais ou menos o que é essa visão binocular. Então visão binocular é mais ou menos isso, ó. O que nós vamos observar? Que a visão, ela vai, de certa forma, ela vai mostrar desta forma aí que vocês estão vendo. Para exemplificar melhor, vamos ver isso aqui, ó. Nós temos aí um olho, certo? Os dois olhos, a retina, onde é que vai ser capturado, e a questão do nervo óptico, não é isso? Onde é que vai acontecer essa visão? E aí, ó, o que vai acontecer? A visão vai fazer isso daí, ó, gerando então um ângulo com grau de 108, certo? Bom lembrar isso, certo? E aí, galera, nós temos aí, só para a gente revisar um pouco sobre aquele conteúdo que a gente viu na aula passada. Por exemplo, aí nós temos aí a parte externa do olho e a parte interna do olho, certo? Aí nós vamos ter o cristalino, que é como se fosse uma lente, né, que vai capturar a luz. Vamos ter o corpo ciliar, vamos ter a esclerótica, a retina, certo? A coroide, vamos ter o corpo ciliar e a córnea, certo? E aí nós vamos ter a íris, vamos ter outras partes aí que tanto faz parte da externa do olho, tudo bem? Então, seguindo adiante, nós vamos ver aí uma questão relacionada a esse assunto que vocês viram ali, certo? Questão muito simples, certo? De resolver. E aí, galera, fica a dica aí dessa questão, beleza? Dando continuidade, vamos agora para o funcionamento do olho. Como é que esse olho vai funcionar? Certo? Esse olho funciona da seguinte forma. Olha, nós temos aí um olho, um globo ocular, certo? E como é que a luz vai entrar dentro desse olho? Vai acontecer isso, olha aí. Tem aí a imagem e o que acontece com a imagem? Ela vai formar desse jeito aí. A luz vai entrar desta forma, fazendo este ângulo, certo? Então, o que nós vamos observar? Que lá no fundo do olho, essa imagem vai estar invertida. Ah, professor, mas aí você está dizendo que está invertido. E como é que eu enxergo todo mundo em pé? Bem, muito bem lembrado. Por que isso acontece? Porque simplesmente o nervo óptico ele vai corrigir esta falha, certo? Então, a imagem vai ser projetada de cabeça para baixo, mas o nervo ele vai consertar, o nervo óptico ele vai consertar essa imagem em nosso cérebro entender como está as coisas, a ordem das coisas, tudo bem? Então, nós temos aí, ó, a luz ela entra, certo? Nós vamos ter a pupila vai ser esse orifício por onde vai entrar a luz, certo? E lá no final nós vamos ter a retina, certo? E falando em retina, nós vamos ter algumas informações sobre a retina. Então, o que seria essa tal de retina? A retina é nada mais nada menos em um local onde vai ser transmitido a imagem, ou seja, vai ser projetado. Como vocês viram lá, a minha imagem ela foi projetada no fundo do olho, certo? Então é mais ou menos dessa forma que acontece. Mas a retina ela vai ter dois tipos de células receptoras, certo? E elas são pigmentadas, certo? Então qual seria ela? Vamos ter aí os cones. E os cones, por sua vez, ele vai ter essa característica. Estão presentes principalmente na região central da retina.
Outra característica, depende de alta intensidade de luz, certo? Por isso que é mais comum eles serem trabalhados durante o dia, certo? Ou na luz ou em maior intensidade, certo? E aí ele vai reconhecer as cores. Então essas células pigmentadas, ela vai ter essas características. E tem outra, professor? Tem, lógico. Vamos ver lá. Nós temos os bastonetes. E já os bastonetes, por suas vezes, eles estão presentes nas regiões periféricas da retina. Outro detalhe, depende de baixa intensidade de luz, ou seja, aquela luz na penumbra, bem ralinha, aquela luz, o que acontece? É aí que entra os bastonetes. E aí nós vamos usar essa visão no escuro, certo? E aí tem um detalhe importante, ela não registra cores. Por exemplo, quando você enxerga à noite, certo? Quando você está no quarto escuro, que você consegue ver com aquela pouquíssima luminosidade, ali os bastonetes estarão agindo. E aí, galera, tem aí uma questãozinha falando sobre ambientes de pouca luminosidade. Aí você vai responder essa questãozinha aí, beleza? E temos outra questão, certo? A retina é a camada que reveste internamente a câmera biocular, a ocular, e é composta por dois tipos de células, os cones e os bastonetes, ou seja, é tudo questão relacionada àquele assunto que a gente acabou de ver. Então, essa é a terceira questão, certo? E vamos dar prosseguimento. Distúrbios da visão. Alguns distúrbios da visão são muito comumente. Em outra aula eu explicarei para vocês aqueles distúrbios visuais que são corrigidos através de lentes. Certo? Aqui nós temos alguns, que por exemplo o glaucoma, que não está relacionado à correção, certo? Assim, mas sim um tratamento eficaz contra o glaucoma. Então, glaucoma vai ser caracterizado pela pressão interna do olho. Certo? Então, o que vai acontecer? Essa pressão interna ela aumenta e acaba interrompendo a circulação sanguínea aí, ou seja, a nutrição dessas células, podendo futuramente causar problemas de cegueiras e outros problemas a mais, certo? Por isso que quando vai ao oculista, ele vai medir a pressão do olho, para saber como é que está essa pressão, certo? O deslocamento da retina. Já o deslocamento da retina vai ser causada isso daí, ó. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o olho. Se vocês observar, nós vamos ter essa parte aqui do olho, certo? Cegueira noturna. Já a cegueira noturna, ela é caracterizada pelo um mau funcionamento da visão temporariamente, certo? E uma das principais causas dessa cegueira noturna é justamente a deficiência de vitamina A, certo? Então, a vitamina A ela é importante para a visão, certo? E vamos ter o daltonismo. Já o daltonismo, por sua vez, ele vai ser uma dificuldade de enxergar. Ele não vai conseguir diferenciar o vermelho do verde. Como por exemplo, não esteja vendo esse 12, provavelmente vocês tenham daltonismo, beleza? E aí nós temos uma questãozinha falando sobre esse tipo de cegueira noturna, certo? Ela está relacionada a vitaminas, sabe? E lembre-se, vitamina A é importante para a visão, certo? Por isso que é recomendado comer alimentos que contenham cores, como por exemplo cenoura, como beterraba, como outros alimentos que contenham que nós chamamos de carotenoides, que ele vai ser bom para a visão, certo?